Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Tudo bem? Estamos de volta na nossa live de diálogos trabalhistas e previdenciários. Toda segunda-feira, às 17 horas, estamos aqui juntos para tratar de assuntos que digam respeito ao direito do trabalho e ao direito previdenciário em interligação. Hoje nós vamos ter um assunto que é talvez um daqueles em relação aos quais mais se pede esclarecimento. É o que discute a importância, a relevância, a reflexão, enfim, tudo sobre a sentença trabalhista em relação aos benefícios previdenciários, em relação ao direito previdenciário. O nome da live é Em que a sentença trabalhista pode impactar na sua vida previdenciária. E há muito impacto que está encoberto, sobre os quais não se tem muito falado, sobre os quais não se tem tanto referido, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa live. E para tratar do assunto, trazemos uma advogada muito experiente nas áreas trabalhista e previdenciária e que tem falado muito sobre o assunto. Afinal de contas, ela tem ingressado muito em contato com essa discussão, que é a doutora advogada Nécia Batista. Aliás, muito conhecida de todos nós, ela está sempre presente em quase todas as nossas discussões. Isso é muito bom. E um abraço aí para quem está ingressando. Eu até às vezes não falo o nome de todo mundo, porque acabo passando por um por outro, mas eu vou ousar de referir alguns aqui. O Vanderlei, o Rogério, o Walter, Jonildo, enfim, tantos e tantos que estão ingressando aqui para essa discussão super interessante, uma discussão super massa sobre sentença trabalhista e efeitos. Nós vamos falar sobre vários assuntos, né? Já fizemos até uma discussão sobre limbo, mas podemos fazer outra e vocês podem oferecer aí, durante todo o tempo que nós estivermos aqui falando, sugestões para novas lives, novos nomes de convidados, para que eu possa chamá-los e eles estejam aqui. Convidados de quem vocês gostem, convidados que possam enaltecer esse programa das tardes de segunda-feira. Deixa eu ver aqui se a minha querida amiga Nécia estiver aqui, por favor, se apresente, diga estou aqui. Enquanto isso, eu vou escrevendo o tema da nossa live de hoje, que é sentença trabalhista e reflexos previdenciários, né? E reflexão previdenciária. Olha, ela entrou aí. Reflexos previdenciários. Eu estou escrevendo: olá, Nécia, tudo bem? Já estou fazendo aqui sua solicitação. Vamos ingressar. Peraí, deixa eu só colocar aí. Reflexos previdenciários. Pronto. Esse é o título da live. Vou aqui colocar um fixar e pronto. Sentença trabalhista e reflexos previdenciários, para quem estiver passando aqui de passagem ficar. E vão mandando aí os convites para todo mundo, vão chamando as pessoas, porque vai ser muito bom, muito. E a gente vai conversar sobre coisas que talvez ajudem na sua advocacia. Bom, ela está entrando aí. Ela já está aqui dentro da sala. Olha ela aí. Tudo Tudo bem? bem? Como é que você está, minha Tudo amiga? Tudo bem. Vou jóia? colocar o fone só para a gente ver se fica melhor, né? Qualquer Sim, coisa pode vocês me colocar. falem aí. Geralmente o microfone atrapalha um bocado, mas se o seu melhorar, ótimo, vai A ser janela muito aqui bom aberta. que isso seja feito. Eu esqueci a janela aberta aqui. Aí eu não sei se vai fazer eco aqui. Professor, Não, tranquilo. primeiramente Para mim eu tá quero te ótimo, estou te agradecer. ouvindo bem. Que bom, eu quero te agradecer imensamente aí pela oportunidade, o teu convite, né? Também dos notáveis, né? O professor Fabiano, né? Todos vocês que estão aqui presentes.
todos os meus amigos que já me seguem também, os que não seguem, eu costumo até brincar, eu falo, ó, quem não me segue, se quiser dar uma passadinha lá no meu perfil, me dê um prazo de experiência aí para ver se vocês gostam. Aí a gente firma um contrato de experiência, se der tudo certo, vocês ficam por lá. Mas muito obrigada, eu estou muito honrada com o convite. Eu espero que eu consiga aí trazer um pouquinho do que eu já estudei sobre o tema. Eu tenho certeza que eu estou dividindo a live com uma pessoa que é muito estudiosa, que faz esse estudo aí que eu tanto gosto, que é o direito do trabalho, o direito previdenciário. E aí já vou fazer tua propaganda, ó, gente. Quem não tem, ó, recomendo. Tá todo marcadinho aqui, ó. Sempre quando eu vou... Inclusive, eu estou fazendo uma série de lives aí dos benefícios previdenciários, impactos no contrato de trabalho. Tem muita coisa que eu li aí dos teus escritos, dos teus estudos e tem me ajudado muito, viu? É verdade. É o curso de Direito do Trabalho mais previdenciário que a gente tem na praça. É aquele que Sim. trata sobre direito previdenciário. Eu sou professor das duas coisas, gosto de misturar. Quando me fazem uma pergunta, eu acho importante, coloco no curso de Direito do Trabalho. Mas eu quero dizer que é uma live que ocorre entre um juiz do trabalho que está super acostumado a viver essas reflexões que serão analisadas e uma advogada que atua nas duas áreas, na área trabalhista e na área previdenciária, que está super acostumada a viver essas coisas. Às vezes, eu digo, na minha condição de magistrado, eu não posso corrigir ninguém, eu não posso mudar a forma como as pessoas operam, mas fica aquela reflexão interna, né? Eu faço aquelas pontuações pessoais, nossa, mas isso podia ser diferente. Aqui, em nível, digamos assim, de um contato didático, a gente revela isso de forma abstrata e conseguimos, com certeza, talvez ajudar. Conseguimos, com certeza, ajudar muitas pessoas. Pois é, minha amiga, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu Pois sou não. perguntador e aí a gente vai discutindo e vai falando sobre o assunto. Eu quero começar tudo bem do começo, tá certo? Certo. Quando chega ao seu escritório, por exemplo, uma demanda trabalhista, quais são as preocupações previdenciárias que você tem no ato da entrevista, ou seja, no primeiro contato com o cliente? E quando chega no seu escritório uma demanda previdenciária, quais são os cuidados aí invertidos, né, Opa. trabalhistas que você tem sobre esse assunto? Você, no ato de realizar esse primeiro encontro, você colhe que informações, revela que particularidades? Eu acho que todo mundo que está assistindo tenha muito interesse nisso, sob o ponto de vista prático, porque se não for prático, não serve. Certo, professor. Bom, vamos começar aí pelo cliente trabalhista, né? Primeiro, eu quero fazer rapidamente uma observação que eu advogo na área trabalhista há 17 anos e na previdenciária há cerca de mais ou menos 3 anos. Então, assim, a minha cabeça, estudando as duas disciplinas, mudou totalmente, inclusive na hora do atendimento ao cliente. Então, eu quero fazer essa ressalva aí para todos que estão me ouvindo, porque de repente tem advogados, colegas aí, que só atuam na área trabalhista ou isoladamente na área previdenciária. Então, eu sou aquela que levanta a bandeira, né, e defende, como o professor também defende, esse estudo interdisciplinar das duas áreas, porque com certeza você vai fazer uma advocacia diferenciada. O professor, na hora de julgar aquele processo, também tem esse feeling de saber se colocar ali nas duas situações. Então, esse estudo interdisciplinar é muito importante. É tão rico para o profissional que está atendendo como o seu cliente que está ali sendo atendido. E eu diria que não só o cliente, mas às vezes até mesmo os dependentes daquele cliente, né, que eventualmente teve ali algum vínculo de emprego não reconhecido, né, que ele busca ali uma qualidade segurada, enfim. Então, acaba se estendendo a não só o trabalhador, ao segurado, mas às vezes, por vezes, inclusive aquela composição familiar, né? Aí você acaba transformando um cliente em duas situações, 3 situações, até 4, porque de repente você vai atendê-lo como um cliente trabalhista que vai buscar os direitos trabalhistas isoladamente, como pode atender uma família que teve um trabalhador que faleceu e está ali buscando alguns direitos trabalhistas que ficaram para trás, mas vai precisar de uma pensão por morte, vai precisar, inclusive, se socorrer a um seguro de vida ali. Então, assim, você consegue fazer um mix
no mesmo atendimento com a mesma situação prática. Então, vamos lá. O professor perguntou quais são os principais aspectos aí que eu me preocupo na entrevista, na hora de fazer com o cliente trabalhista. Primeira delas é saber, né, se ele teve alguma atividade que ele desempenhou naquela empresa, né, de forma bem discriminada, destrinchada, quais foram as atividades que ele desempenhou naquela empresa. Por que dessa pergunta? Porque, de repente, pode ter alguma atividade que ele desempenhou, a depender do meio ambiente laboral, que pode impactar no período de tempo especial. E aí, se ele tiver aquele período de tempo especial, eu vou precisar de um documento, né, que se chama o PPP. Esse documento, eu preciso, na hora de fazer o meu pedido, na minha petição inicial trabalhista, eu não posso simplesmente colocar lá numa linha que a empresa seja condenada a entregar o PPP do cliente devidamente retificado. Não, eu tenho que buscar na legislação previdenciária quais são aqueles requisitos para ser preenchido aquele documento. Porque se eu simplesmente pedir pela entrega do documento, pela retificação, o juiz do trabalho vai se limitar ali ao pedido da lide. E aquela decisão pode transitar em julgado e lá na frente o seu cliente, que hoje é trabalhista, que está precisando ali somente dos direitos trabalhistas, pode ter algum impacto negativo na hora de requerer o seu pedido de aposentadoria, principalmente quando a gente está falando de algum período que tem atividade especial. Então, esse é um dos principais pontos que eu costumo trazer para quem me ouve, né? Que é a importância de você conhecer, ainda que de forma mais superficial, mas entender quais são os requisitos para ser preenchido aquele documento. Eu lembro até que vocês fizeram uma live com a professora Adriane Bramante, ela falou bastante sobre o PPP, admiro demais o trabalho dela. Então, assim, você precisa estar atento, porque a empresa, por mera liberalidade, ela não vai preencher da forma que o segurado precisa, da forma que o trabalhador precisa. Então, o básico, pelo menos o advogado trabalhista tem que saber com relação a esse documento. Já teve jurisprudência do TST, que inclusive entendeu o simples fato do reclamante ter pedido apenas a entrega do PPP, por si só, a empresa já supriu aquele pedido que ela foi condenada. Então, fiquem atentos com relação a isso. Um outro pedido, professor, que eu acho muito importante numa petição trabalhista, quando você visa aí a questão previdenciária, viu, gente? A gente está falando aqui das questões mais previdenciárias, ou melhor, limitadas às questões previdenciárias. A questão, por exemplo, se você está buscando reconhecimento de vínculos de emprego, você também com relação às questões previdenciárias, no sentido do quê? De você pedir a GFIP retificadora, se for para majorar algum valor contributivo, ou seja, o que eu majoro no valor contributivo? A partir do momento que eu tenho pedidos ali que tem natureza remuneratória, né, ele receba abaixo do teto. Por quê? Vai ter impacto contributivo se aquele empregado receber abaixo do teto. Porque se for acima do teto, por exemplo, um pedido de equiparação salarial, você vai ter diferenças salariais naquele pedido e vai impactar no valor remuneratório. Se ele já recebe acima do teto, lá no final das contas não vai fazer a diferença. Agora, se tiver algum pedido que ele receba menor que o teto, vai fazer diferença sim. Então, é necessário que você peça, inclusive, essas GFIPs, porque é um documento que lá na frente ele vai ser... Aquelas informações que o empregador trouxe a princípio serão retificados, o próprio nome já diz, serão corrigidos, né? E isso faz também diferença para a vida contributiva daquele empregado, na hora dele fazer o requerimento de qualquer benefício que seja. Você quer abrir um parênteses aí, professor? Não, é só para trazer mais um elemento que eu acho que é importante se preocupar também com as características contributivas da pessoa contra quem você demanda. Porque, por vezes, a empresa contra quem você está demandando, ela pode ser uma microempresa. Isso é até muito mais interessante para o advogado da parte demandada, o que normalmente é a empresa, né, do que até mesmo para a parte demandante. A parte demandante é isso que você está falando, efetivamente para o trabalhador, tem que fazer o pedido de... A gente vai falar sobre isso, é um ponto especial aqui da nossa análise, que eu até já disse, um outro dia eu coloquei no meu canal do Telegram,
a forma por meio da qual se deve pedir a tal da GFIP integrativa, né? Ou seja, que se integre na GFIP, que tem que se fazer uma retificadora de cada uma das GFIPs, né? E aí tem que se colocar isso na forma de pedido, para que o magistrado realize o pedido. E outras tantas formas, tem que ficar atento em relação ao PPP. Muita gente pede a entrega, né? E a entrega... Exato. E a entrega, ela é uma obrigação de fazer. Às vezes você está ali diante de uma empresa que ela já é revel. Ela não vai entregar mesmo. E não adianta você aplicar multa. Você vai transformar em multa o que não vai se transformar nunca em uma obrigação de fazer. Então, não se esqueça, peça que o magistrado concretize isso através de uma execução específica, até nomeando alguém para poder fazer o preenchimento da PPP em nome da empresa, como se faz muitas vezes até em relação às notações da carteira de trabalho. Isso vai desaparecer, né? A gente vai ter PPP digital. Eletrônico, exato. Mas existem um monte de obrigações, sabe, nessa que a gente precisa efetivamente lembrar no momento em que está confeccionando a inicial, que está buscando as informações do trabalhador. Eu acho até que é recomendável, outro dia eu estava conversando sobre o CNIS, é importante que ali, né, diante do advogado, seja aberto o CNIS, impresso, para que o advogado possa fazer as suas interpretações, porque ali é possível ver se efetivamente o indivíduo teve alguma relação de trabalho que não está na ordem cronológica ou que faltou referenciar o recolhimento de contribuição previdenciária ou que a contribuição previdenciária não foi feita na integralidade, porque desde 13 de novembro de 2019, é indispensável que seja feita sobre o salário mínimo, que se for feita abaixo disso não conta como tempo de contribuição, não conta como carência. Então, essa apuração de dados que é feita nesse momento merecia talvez até a elaboração de um questionário, para não se esquecer de nada. Eu até falei com a doutora Nessia, a professora também, eu fiz uma proposta, vamos ver se isso publicizando aí a gente até faz com mais certeza, de fazer um artigo sobre isso, sobre a sentença trabalhista e os reflexos previdenciários dela emergentes. Aí diz, olha, artigo tem que sair em três semanas, se não for em 3 semanas, não sai mais. Então esperem para 3 semanas. Vai sair, professor. Logo, logo vai sair. Se Deus quiser, a gente está aí dispostos a concretizar isso, viu? Sim. Trazer esses elementos todos. Mas eu vou fazer outras. Você tem alguma outra dica para a entrevista? Então, o que eu quero trazer aí, no caso, o inverso, né? Se for um cliente previdenciário, né? Como normalmente a entrevista tem que ser bem específica, né? Tem que ser bem detalhada, não dá para atender o cliente correndo. E aí a pergunta que não pode se calar, como o professor já pontuou, que é fazer uma verificação no CNIS, mas também perguntar se aquele cliente não teve ali algum período de vínculo de emprego que não foi reconhecido ou que não consta ali no CNIS, né? Então, fazer essa entrevista detalhada, porque, às vezes, mesmo que a pessoa já tenha atingido os requisitos para aposentadoria, e não vamos pensar só na aposentadoria de maneira fechada, né? Todos os benefícios previdenciários, principalmente na hora que você vai pensar no valor do benefício, quanto maior tempo contributivo, melhor vai ser. Então, assim, às vezes o advogado o previdenciarista pode pensar, esse aqui já atingiu os requisitos, estou tranquilo, vou dar entrada. Mas a gente sabe que com a reforma da Previdência também tivemos impactos, inclusive com relação ao valor do benefício. E aí, quanto mais tempo de contribuição ele tiver, né, vai ter um impacto aí no valor daquela contribuição, porque o valor hoje, gente, é calculado numa média 100%, né? Partindo dali de 60%, dessa média sai 60%, e a cada 1 ano a mais de contribuição, ele ganha 2% a mais no valor, né, daquele benefício. Então, quanto maior o tempo de contribuição você reconhecer, às vezes entrar com uma reclamação trabalhista mesmo, você vai ter um privilégio também para o seu cliente nesse ponto, né? E aí, a gente vai debater mais adiante daqui a pouco sobre essa questão da sentença em si, documentos.
Aí a gente vai trazer maiores detalhes. Mas você tem que fazer essa entrevista, perguntar para o seu cliente, você tem algum outro documento na sua casa? Ah, tenho testemunha, doutora. Tá bom, mas você tem algum outro documento? Você tem fotos da época? Você tem, de repente, notas fiscais? De repente era um integrador ou um motorista ia fazer entrega aí. E aí tinha algumas notas fiscais da época de transporte, enfim. O que ele puder ter de documentos, além da testemunha, que a gente sabe que é o maior valor probatório da Justiça do Trabalho, peça para o seu cliente trazer, porque isso vai ser muito importante na hora de fazer a prova, tanto do ponto de vista trabalhista, mas mais ainda do ponto de vista previdenciário. Então, é importante que tenha esse olhar aí. E para finalizar esse atendimento, gente, eu costumo orientar quem me ouve que peça uma declaração para o seu cliente, que se eventualmente ele aceitar ali algum acordo trabalhista, que seja somente um acordo trabalhista que não tenha a instrução probatória, ou ainda que ele aceite um acordo em que serão ali elencadas como verbas indenizatórias, ele está ciente que aquele acordo feito naquele formato pode lhe trazer algum prejuízo previdenciário, porque amanhã ou depois ele pode dizer, eu aceitei porque o advogado não me falou nada, eu nem sabia, eu nem estava pensando no meu benefício previdenciário, eu estava ali naquela necessidade de receber meu ganha-pão para levar para casa. Ninguém me orientou nesse sentido. Então, é muito importante que você peça para o seu cliente essa declaração também, né? Obviamente que acho que todo colega aqui, na hora de fazer uma entrevista, ele pega alguma declaração do que foi falado pelo cliente, ou por vezes, se for um atendimento online, hoje em dia eu peço até autorização para o cliente para gravar a entrevista, se for no formato online, e aí eu já deixo ali registrado, arquivado no meu escritório, mas são alternativas que você pode ter para poder deixar o seu cliente ciente e também se resguardar de eventual uma futura responsabilidade civil aí do advogado que deixou de orientar. Sim, o Elson fez uma pergunta que eu acho que você acabou de responder. No caso de acordo, o advogado tem que informar ao cliente que aquele acordo irá impactar na aposentadoria dele, positivo ou negativamente. Você acabou de responder, segundo a minha perspectiva. E assim, é claro que, como disse aqui o Cláudio Rios, né, o planejamento previdenciário acaba também acontecendo, né, de uma certa forma, né, em uma certa medida, e abrindo-se até mesmo as portas do escritório para quem não quer apenas demandar. O compliance abriu as portas do escritório para quem quer se organizar sob o ponto de vista trabalhista, e a gente pode falar hoje de um compliance previdenciário, né? A gente pode falar de uma série de condutas que as empresas, especialmente elas, precisam ter para evitar essas cobranças que muitas vezes podem vir até por parte do próprio INSS, né, nas ações acidentárias, né? Se acontecer uma situação que for evidenciada a responsabilidade da empresa, existe uma ação regressiva acidentária que é sofrida pela empresa. Então, os riscos são muitos, né? Acho que qualquer empresa tem riscos trabalhistas, tem riscos previdenciários. Às vezes ela desenvolve atividade em áreas ou em situações de nocividade e não faz o recolhimento dos 6, 9 ou 12%, a depender da atividade que desenvolve. Então, tudo isso é alguma coisa que precisa ser mapeado, analisado, e talvez a melhor forma de a empresa analisar, num primeiro instante, essa situação é, primeiro, ver as suas próprias demandas e, segundo, as demandas das empresas que desenvolvem as mesmas atividades econômicas. Isso é, digamos assim, um ponto de início. Mas... Sim. Professor, só rapidinho, o professor Cláudio Rios, que fez o comentário aí, inclusive, ele é servidor do INSS. Ele é professor também, ele trabalha bastante nessa questão, nas aulas do processo administrativo, né? Bastante sobre essa importância do olhar aí para o processo administrativo, que muitos advogados acabam focando mais no processo judiciário, previdenciário judiciário. Mas ele traz bastante conteúdo com relação ao tema e está lá do outro lado do balcão, que é melhor para nós, né? Ele sabe qual é a opinião lá da outra parte, né? Então, bastante pertinente aí as colocações dele. Sim, ótimo. Pode ser
futuro convidado aqui para as nossas lives Opa! de segunda-feira. Quem sabe, né? Eu gosto muito dele. Super recomendo. Vamos conversar sobre esse assunto e vamos ver aí que eu quero ouvir gente que fale coisas práticas, justamente porque é o que a gente precisa, né? Tanta teoria não adianta tanta coisa sob o ponto de vista do resultado. Bom, aí, ok, você Verdade. já entrevistou, já anotou, já tomou todos os seus cuidados, já verificou se efetivamente a pessoa tem ou não PPP, porque às vezes não tem, não foi entregue, né? Ou o Uhum. PPP está preenchido incorretamente, se o CNI está correto. Hoje em dia tem 3 documentos que a gente precisa necessariamente atentar quanto ao conteúdo. É a carteira de trabalho digital. Essa Exato. é uma, uma peça fundamental, ela ainda não Uhum. está totalmente alimentada pelos sistemas, mas acredito que um dia os sistemas vão se interrelacionar. A carteira de trabalho digital, o CNIS, né, que é como se fosse a carteira previdenciária, Sim, e sim. o PPP. Né? Esses 3 elementos, o PPP às vezes tem gente que não tem, né? Embora seja obrigatório em todas as situações, É. mas esses são 3 documentos que você precisa ter ali no seu checklist, na sua lista, ou seja, na sua sequência de perguntas e questionamentos que precisam ser feitos por ocasião da visita de um cliente trabalhista ou previdenciário. Mas aí você vai Uhum. ajuizar a ação. Quando você ajuiza a ação, você já fez um alerta. Olha, vocês têm que fazer um pedido para que, sob o ponto de vista trabalhista, o magistrado determine que a empresa retifique a GFIP, indique na GFIP a ocorrência desses créditos. É um trabalho danado para se fazer. E se eventualmente não for feito pela própria parte, existe a alternativa de um magistrado determinar que alguém faça a custa da parte. Né? Exato. Exato. A custa da parte. Eu coloquei lá no canal do Telegram até uma forma de pedir, mas você tem a sua, cada um tem a sua. E se você quiser falar alguma coisa sobre isso, me parece importante. Porque é um dos pedidos. A gente está na petição inicial. A petição inicial está ali feita e daqui a pouco a gente já chega na sentença. Então, professor, normalmente eu peço nesse formato mesmo que que a empresa entregue o PPP devidamente retificado, discriminando todas as atividades da forma que a legislação previdenciária exige, né? Temos os artigos que disciplina, esse documento é preenchido baseado no LPCAT, né? E temos aí para cada situação, a depender do agente, se for o químico, biológico, físico, como deve ser preenchido, né, quais informações, como é mensurada se é qualitativo, quantitativo. Então, tem uma série de detalhes aí que vocês têm que ter um estudo mais aprofundado para poder, eu diria que desenhar para o juiz do trabalho como tem que vir preenchido. Com relação à GFIP retificadora, eu peço para que a empresa preencha essas GFIPs, informando, caso haja condenação, que vai ter esse impacto aí financeiro, né, esse impacto remuneratório, informando, retificando as informações como devem ser feitas essas informações de forma mensal, ou seja, uma GFIP por cada mês que haja ali aquela condenação que vai impactar o valor contributivo. E aí eu trago vamos dizer assim, uma alternativa, se for aquela situação em que, de repente, você vai ter que averbar o CNIS do cliente e não foi pedida essa GFIP retificadora. Eu estou trazendo uma situação prática, né, que o INSS costuma aceitar nas situações em que não houve essa GFIP retificadora. O que eu junto? O comprovante da execução daquele valor previdenciário que foi recolhido da parte do empregado e junto o cálculo homologado, a sentença da homologação dos cálculos e a planilha de cálculo. Por quê? Naquela planilha de cálculo, normalmente vai vir discriminado mensalmente qual foi o valor contributivo da parte do empregado. Então, normalmente eu levo isso até o INSS para que o INSS faça essa averbação do CNIS. E aí, até me antecipando aí nesse tópico, mas, por exemplo, uma dúvida que todos têm, mas se o juiz do trabalho já determinou a execução daquelas contribuições previdenciárias, o INSS por si só já não deveria averbar essas informações no CNIS, já não deveria ter sido automático? Gente, não é, o professor Cláudio está aí,
na live, ele sabe bem disso. Eles estão lá, os servidores do INSS estão ali no dia a dia, mais atentos ao quê? A fazer análise dos requerimentos que estão chegando de benefícios previdenciários, que na cabeça deles é mais urgente do que uma averbação do CNIS. Então, vai ter essa resistência, eles não vão fazer se você não provocar. Aí, o segurado tem duas opções. Ou ele aguarda até o momento que ele vai precisar comprovar que ele tem com aquelas contribuições na hora de fazer o requerimento do seu benefício, ou ele já se antecipa. O antecipar seria uma espécie de uma venda até mesmo para o advogado de serviços. Por quê? Ele vai olhar aquele CNIS todo desorganizado, né? Vai ter uma série de situações ali, não só de indicadores, não só da sentença trabalhista em si, mas outros indicadores que ele pode organizar aquele CNIS. Inclusive, vai ter a necessidade de fazer essa organização até mesmo para fazer um planejamento previdenciário de forma fiel, porque se você não organizar aquele planejamento, vai se perder, não vai ter o resultado que deveria ter. E aí você vai ligar no 35 ou no 0800 atendimento específico para o advogado para averbar aquelas informações remuneratórias no CNIS do seu cliente. Você vai averbar as anotações de vínculos e remuneratórias no seu cliente. Existiu uma portaria, a portaria 123 de 2020, ela veio com a pandemia, porque o INSS estava fechado, as agências estavam fechadas, e lá dentro dessa portaria tem uma previsão específica que o INSS deve sim fazer essa averbação do CNIS, mesmo antes do pedido, mesmo antes do requerimento de algum benefício previdenciário. E aí, eu aproveitando a questão da averbação do CNIS, já tomando gancho aí, e também do planejamento previdenciário, agora eu vou falar a situação invertida. Eu, empregado, fui dispensado da empresa e tenho uma proteção, eu tenho uma estabilidade pré-aposentadoria. E aí, lá na minha convenção coletiva ou no meu acordo coletivo, está previsto que se eu estiver em vias de aposentadoria, normalmente 2 anos, mas pode ter algum outro período, eu tenho direito, eu tenho estabilidade naquele emprego. Se o advogado trabalhista não tiver uma noção previdenciária, ele pode simplesmente chegar no site do meu INSS, fazer uma simulação daquela situação do cliente, e aí pode não se atentar com relação ao CNIS dele, se vai estar organizado ou não, e aquela simulação do INSS não vai trazer a resposta que aquele cliente efetivamente teria. Aquele CNIS não vai ter um vínculo de emprego que, de repente, aquele cliente teria, que vai impactar também na estabilidade dele, que ele teria direito. E aí vocês têm que ter essa atenção, porque, mais uma vez, se o advogado trabalhista atendê-lo e falar, não, aqui você não tem direito porque você não está em vias de aposentadoria, você pode estar também trazendo prejuízo para o seu cliente. E aí eu trago algumas alternativas. Inclusive, eu estava fazendo até um planejamento previdenciário hoje por um advogado meu, colega, que é trabalhista e não faz previdenciário. Eu estou fazendo essa parceria com ele de fazer o planejamento previdenciário, porque o cliente dele está em vias de pré-aposentadoria, está ali com uma estabilidade garantida. Eu vou demonstrar, através desse planejamento previdenciário, que ele está dentro daquela situação. E aí, a alternativa, e aí o professor pode até opinar qual situação seria, né? Qual seria a tua opinião no que eu vou sugerir. O advogado trabalhista vai entrar com uma reclamação trabalhista, vai falar para o juiz do trabalho. Gente, eu falando de uma forma bem simples aqui, tá? Vai falar para o juiz do trabalho, olha, excelência, meu cliente está em vias de aposentadoria. Apesar do INSS, com o seu cálculo lá, do seu site, demonstrar isso, essa não é a realidade dele. A realidade dele é outra, e eu já estou providenciando junto à autarquia que faça os devidos ajustes no CNIS, mas para isso eu preciso que a minha reclamação trabalhista, de repente, seja suspensa, se precisar averbar alguma informação no CNIS, até que a autarquia faça essa organização. Ou não, às vezes o seu planejamento previdenciário já vai ser suficiente e já vai demonstrar que ele efetivamente está ali em vias de aposentadoria. Então, eu queria trazer também essa colocação, professor, da importância, mais uma vez, desse estudo interdisciplinar. E se você não quer estudar direito previdenciário, que eu acho que você está fazendo uma besteira, procure um advogado que faça essa parceria, que traga para você esses resultados a princípio e passe a ter o interesse em estudar as duas disciplinas.
Você falou de um ponto interessante que é a estabilidade do pré-aposentável. Em verdade, Uhum. muitas pessoas podem não perceber, mas você não precisa necessariamente ser um pré-aposentável para ter uma garantia contra o desligamento. Você pode invocar a Lei 9.029 de 1995, Sim, né, que pode dispensa sugerir discriminatória. uma discriminação contra o seu Estado por você já ser um pré-aposentável e se imaginar que você, seja por conta de o fato de você ser mais idoso, seja por conta do fato de você ser uma pessoa que muito possivelmente daqui a algum tempo já vai estar abarcado pela legislação. Não estou dizendo necessariamente que isso vai ter uma acolhida, porque depende muito da perspectiva do magistrado e do argumento, mas é uma Sim. alternativa. Só que me surge aqui uma questão. O que é que você acha? Tem algumas pessoas que sustentam, eu particularmente não tenho visto isso, mas alguns sustentam a utilidade. Vamos ouvir sobre o ponto de vista da utilidade a questão que está relacionada à integração do INSS no polo passivo de uma ação trabalhista. O que lhe parece? Então, hoje o INSS defende, inclusive, que ele que os direitos trabalhistas ali reconhecidos não deveriam se estender a ele, justamente por ele não participar da LIDE, né? E que aqueles direitos estão restritos somente aos direitos trabalhistas, né? Tá lá na IN 77, acho que é o artigo 71, que fala isso. Porém, o STJ já pacificou seu entendimento que não há necessidade que o INSS participe da LIDE. Mas aí eu até discuti em uma outra live essa questão, né, com um outro professor, se talvez não seria interessante que houvesse, né, uma lei determinando que o INSS pudesse participar da LIDE, justamente para que ele não tenha isso como argumento na hora de não reconhecer aquela relação de emprego, aqueles direitos trabalhistas que o juiz do trabalho é tão apto para decidir isso, né? E aí só que ele fica impedido, porque se envolve a autarquia, o juiz do trabalho não pode decidir. E aí o segurado vai para a Justiça Federal, o juiz federal, a depender da situação de qual foi o formato dessa sentença, não reconhece justamente porque não esteve preenchido ali alguns requisitos, que a gente vai já chegar nessa questão dos requisitos da sentença, né? Então fica esse impasse aí. Então talvez essa questão da lei seria até uma alternativa, uma saída para sanar esse problema que infelizmente ainda é um impasse aí no dia a dia da advocacia previdenciária, porque o juiz do trabalho, ele é o juiz, a Justiça do Trabalho, a justiça especializada para decidir se houve ou não aquele vínculo, mas dependendo de como foi o julgamento, como o que tem de documento ou não, essa sentença não é reconhecida na esfera previdenciária. Então fica esse grande problema, professor. O que você acha aí? Qual a tua opinião a respeito disso? Bom, a minha opinião a respeito disso é que qualquer incidente que seja produzido no processo pode fazer com que o processo fique mais complicado. Então, assim, Uhum. por hora, não seria, a meu ver, interessante, não precisa. Eu acho que é necessário só cumprir os procedimentos necessários, seguir a lei. No que diz Uhum. respeito a tempo de contribuição, observar estritamente o artigo 55 da Lei 8.213. Vale Exato. dizer, é indispensável que se faça ou se pesquise acerca da existência de provas materiais da existência do vínculo e não ficar apenas nas provas Contemporâneas. e que sejam contemporâneas. É até bom a gente falar sobre Exato. prova contemporânea, que as pessoas perguntam muito, sabe? Outro dia eu até dizia sobre o conceito de prova contemporânea. Só para que você tenha uma ideia, você pode ter sido eletricista em um determinado período da sua vida. E você pode, em decorrência do exercício dessa atividade, ter sido indagado em algum lugar, sei lá, até numa delegacia, uma briga de vizinho, profissão, eletricista, tá? Ou você precisou fazer o registro disso
em algum documento formal, em alguma empresa em favor de quem você foi realizar os serviços. Era um relatório, apareceu lá, o eletricista fulano de tal. Esses documentos que têm data, né, e que tenham sido produzidos, e que preferencialmente sejam documentos que a cronologia dele esteja protegida de alguma forma, por isso são muito bons os documentos públicos, por isso são muito bons os documentos eletrônicos, por isso que são muito bons os eletrônicos em relação à datação, né? Sim, sim. E aqueles que estão inseridos em livros, né? Às vezes a discussão, que não necessariamente está nesse campo, mas no campo de identificação, por exemplo, se tratou ou se não tratou de uma união estável. Lá a gente tem aquele artigo 22, né, do decreto 3048, que tem uma lista de documentos, e naquela lista de documentos tem outros que possam demonstrar o fato. Aí tem duas situações diferentes. Uma pessoa lembra, eu poderia ter me valido de uma declaração do padre dizendo que eu participei de um encontro de casais. Mas isso não vale nada, uma declaração é contemporânea, uma declaração é atual. Você tem que buscar um documento que seja lá daquela época, lá de trás. Sim, sim. Então você poderia se valer de um livro, se tivesse, ou de alguma coisa que tivesse sido extraída e que preserve a anterioridade. A mesma coisa acontece com a carteira de trabalho. Algumas pessoas dizem, eu tenho uma carteira de trabalho que está branquinha, posso preencher. Se acontecer de não ter a anotação anterior, até que supostamente poderia. Mas se tiver uma anotação que foi feita, por exemplo, entre 2010 e 2015, você quer anotar um vínculo da década de 90, não vai ficar com valor. Vai violar o que está previsto na súmula 75 da TNU. Eu até vejo aqui rapidamente para citar. Então, assim, o meu ponto de vista sobre incidentes que não têm necessidade é evitá-los. A não ser que você queira delongar o processo, criar várias discussões sobre competência, sobre outras particularidades, recursos e outras coisas que com certeza vão ser levadas adiante pelo INSS e no final das contas você não vai trazer tanto proveito. Por isso eu acho assim, é alguma coisa que não gera entre os benefícios e os prejuízos, acaba gerando Na hora mais de prejuízo do pesar. que qualquer outra coisa. Bom, e me Entendi. diga, durante a trajetória do processo, a ação já foi ajuizada, a demandada foi citada, a empresa foi citada, o empregador foi citado, ele trouxe um monte de documentos para o processo. Esses documentos do processo, levando em consideração aquelas particularidades de que o INSS quer prova material, não seria uma boa oportunidade que esses documentos fossem coletados ali naquele momento? O que lhe parece? Sim, professor. Até costumo comentar, né, com o pessoal quando eu falo do tema. Por exemplo, às vezes, mesmo que você faça ali um acordo trabalhista, né, e a empresa de repente juntou, né, alguns documentos na defesa, peça para o juiz do trabalho abrir o sigilo daquela defesa, né, veja o que tem documentos com aquela defesa que podem servir, sim, como o professor bem pontuou, os documentos contemporâneos que estão ali naquela defesa vai somar na hora de você fazer a prova, né, no direito previdenciário. Você vai levar não só aquela sentença, mas vai levar demais documentos que possa corroborar aquela sentença que para o STJ tem que cumprir alguns requisitos. Quais são eles? Tem que vir discriminado a atividade que ele desempenhava, o período que ele trabalhou e a remuneração à vida. Por quê? Se não houver remuneração, vai ser considerada como salário mínimo. E aí, além dessa sentença, você leva também os documentos contemporâneos para tentar fazer a prova através de uma JA, que é a justificação administrativa, isso era administrativa contra o INSS, ou até mesmo levar para o judiciário, né, somando ali uma série de coisinhas que você vai ter, a sentença homologatória de acordo, mais demais documentos contemporâneos à época. Então, quanto mais documentos você tiver, você deve levar sim, se for um processo que já esteja arquivado, se for um processo antigo, peça o desarquivamento desse processo. Provavelmente já foi até escaneado, enfim. Veja esses processos antigos também, para ver se não tem documentos da época que podem te ajudar na hora de fazer a prova previdenciária. Então, é muito importante, sim, essa questão dos documentos que, no processo trabalhista,
que você pode aproveitá-los para fazer uma melhor prova na esfera previdenciária? Pois bem, temos mais a colocar aí em relação a esses assuntos, que a gente já está chegando aí perto da sentença, que é um instrumento de prolação da sentença. Mas, só para dar alguns exemplos, né, de documentos, a gente pode citar o cartão de ponto, a gente pode citar os próprios recibos de pagamento, podemos citar, é claro que isso estaria facilmente demonstrável, que seria o FGTS, mas quase sempre o próprio trabalhador tem acesso a essas informações através do extrato. Mas outros documentos que normalmente ficam em poder da empresa e que a empresa depois não entrega, né? Como, por exemplo, a entrega de fichas, as fichas de entrega de EPI, né? Os documentos que demonstram a regularidade ambiental, a participação do trabalhador em determinadas atividades, os diálogos diários de segurança, curso que relatórios, ele pode ter reuniões, feito, exatamente. outros. Curso de treinamento que ele pode ter feito. Exatamente. Tudo isso é muito importante de ser trazido para o processo previdenciário. Isso ajuda muito, isso, de fato, é uma boa lembrança. Bom, um outro detalhe também que a gente tem que chamar a atenção nesse ponto aí da sentença trabalhista é que, de todo modo, se você estiver diante de uma revelia, por exemplo, você não tem muito espaço para você se contentar, não. Eu até acredito que já fiz tanta live, não me recordo se eu já fiz esse exemplo aí, de uma pessoa que acreditava que a sentença dada em revelia, porque ele trabalhou para uma empresa, em um determinado momento, a empresa não existe mais. E aí ele disse, vai ser revelia, né? Claro, e aí eu pego esses elementos e levo lá para o INSS. Perda. Ele tem que juntar os documentos, ele tem que procurar, inclusive, às vezes esses documentos podem estar presentes em outros processos. Não adianta nada, e a sentença trabalhista nisso não está sendo desmoralizada, porque em realidade isso é uma previsão contida na lei, né? Eu vou aqui, ao tempo em que você faz o comentário sobre a sentença e algumas particularidades, Sim, eu ia falar. eu vou procurar a forma que eu coloco, como eu coloco nas decisões. Eu tenho colocado nas decisões, porque eu estava fazendo sentença agora de tarde, e aí vou ler aqui o trecho que eu coloco nas minhas decisões, para que vocês vejam como é que eu faço, independentemente até de haver pedido, porque é uma providência que eu me sinto mais à vontade quando a parte pede, mas independentemente disso, eu entendo ser uma providência que é administrativa e eu posso fazer. Mas eu já achei aqui. Tá aqui. Cadê? Tá Não, certo. esse aqui não tem. Sim, claro. Claro. Posso falar rapidinho? Estamos aqui. Não, então, com relação à sentença, só para quem, né, de repente, alguém que não ouviu ainda a respeito sobre... E aí, a grande pergunta que fica, né? Serve ou não como meio de prova para o direito previdenciário? Gente, é o seguinte, o STJ entende que, como o professor já apontou, a questão do artigo 55, que está lá na Lei 8.213, para que você faça prova do tempo de serviço, do tempo de contribuição, você tem que trazer provas no direito previdenciário de fatos, e essas provas têm que ser contemporâneas aos fatos. E aí, se eu trago uma sentença trabalhista, o STJ entende que ela até tem valor probatório como indício de prova material, como início de prova material. Porém, para que ela tenha esse início de prova, para que ela seja considerada, como eu já coloquei, tem que trazer a atividade que ele desempenhava, o período que ele trabalhou e a remuneração. E não só isso, ela sozinha, se for uma sentença decorrente de um acordo homologado, infelizmente, a jurisprudência majoritária, no sentido de não acolher aquela sentença como indício de prova material. E aí, para resolver isso, o que nós sugerimos? Que vocês tragam demais documentos para somar aquela sentença trabalhista. Ou ainda, se for uma sentença trabalhista baseada em exclusivamente prova testemunhal, que é o que a gente vivencia no dia a dia aí
da advocacia trabalhista, no dia a dia, o professor também vivencia isso, considerando que você vai fazer a prova de um vínculo, né? O que é um dos requisitos mais valorizados na hora de fazer a prova do vínculo? A subordinação jurídica. E como você faz essa prova? Normalmente, através de testemunhas. Então, fiquem atentos que se for uma sentença baseada exclusivamente em prova testemunhal, até então, o STJ já pacificou seu entendimento majoritário que não serve como indício de prova material. Se não serve como indício de prova material, eu tenho que levar outros documentos para corroborar o que está escrito, o que ficou decidido pelo juiz do trabalho. Mas eu quero fazer uma observação, professor, que tem um pedido de uniformização de interpretação de lei, é o 293, está no STJ. Acabei de até olhar um pouco antes de entrar na live qual que é a situação dele. O último andamento que teve foi no dia 23 de nove de 2021. Está concluído para julgamento com a ministra Suzete Magalhães. Por quê? Teve um julgamento num processo do Paraná, em que lá no Paraná o juiz federal entendeu, né, que poderia sim servir como indício de prova material uma sentença homologatória. O INSS, inconformado com essa decisão, entrou com esse PUIL, que é o pedido de uniformização de interpretação de lei 293, porque essa decisão, né, da TNU estava conflitando com o entendimento majoritário do STJ. Então, gente, a minha torcida é que, de repente, nessa decisão do STJ, ele considere sim a sentença trabalhista, ainda que homologatória, como indício de uma prova material. Mas nós não temos resultados ainda. E aí eu quero trazer mais uma colocação, professor, com relação a essa questão da sentença trabalhista. Trazendo uma opinião de um juiz federal, que é o professor José Savares, né? Que é um autor super brilhante também na área previdenciária. Ele tem um tópico dentro do livro dele, que ele faz as ponderações dele. Uma delas é de que essa sentença trabalhista, pensar em uma valoração da prova, se for uma sentença trabalhista que, de repente, na ocasião que o empregado teve ali, né, o prejuízo dos seus direitos trabalhistas não honrados, e ele já busque aqueles direitos na ocasião, lá atrás, ela tem um valor probatório maior do que uma sentença que agora, na hora de eu me aposentar, eu vou buscar um vínculo de 1900 e bolinha. Por que ele faz essa observação? Porque, infelizmente, gente, nós tivemos várias situações de fraudes em que as pessoas iam à Justiça do Trabalho justamente querendo buscar esse reconhecimento para, de uma certa forma, burlar a Previdência. Então, por isso que ele tem essa cautela, tá? Mas fiquem atentos com relação a esse PUIL, que pode ser que seja uma virada de chave aí com relação a esse tema que a gente está debatendo hoje. Mas, de todo modo, eu acho arriscado. Eu acho que é importante mesmo. É uma preservação, né? Sim. Eu acho, por exemplo, a prova testemunhal uma prova subsidiária. Ela não deveria ser, em algumas situações, prova suficiente. Tanto é que, em grande parte dos dispositivos, ela tem sido demonstrada como prova subsidiária. Imagine a ausência disso e somente uma circunstância que envolva confissão presumida. Então, eu acho arriscado, né? Não me queixo como magistrado do trabalho, não acho que é caput diminúcio para sentenças trabalhistas, não acho que é caput diminúcio para qualquer sentença. Não adianta que você produza prova oral ou prova ou elementos presuntivos, né? É importante que você traga realmente elementos que demonstrem uma segurança. No que diz respeito à carteira de trabalho, eu até citava a súmula 75, vou fazer a leitura dela aqui. A carteira de trabalho e previdência social, em relação à qual não se aponta defeito formal, que ele comprometa a fidedignidade, goza de presunção relativa de veracidade. Presunção relativa de veracidade. O que a sentença ela tem todos os poderes na esfera trabalhista. O problema é que na esfera previdenciária a gente tem uma lei se cumpre, né? Está lá, mais até a sentença se embasa na lei. Então,
o artigo 55 da Lei 8.203 é muito claro que precisa haver um lastro material. E aqui diz, formando prova suficiente de tempo de serviço, ou seja, tempo de contribuição é uma coisa, tempo de serviço é outra, para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste do CNIS. E sobre aquilo tem que até também... o enunciado 2, né, professor? Enunciado 2 do CRPS e o tema 240 da TNU também, que vai nesse sentido. Ainda que não conste no CNIS e não tenha nenhum erro material, né, que duvide daquelas anotações da carteira de trabalho, exemplo, se tiver rasura, alguma coisa assim, já vai ser meio duvidoso, a autarquia já vai ter um outro olhar, de repente vai fazer a exigência para aquele segurado junte demais documentos, como o senhor já colocou aí a questão dos extratos de fundo de garantia, outros documentos ali para cumprir aquela exigência e comprovar que realmente aquela anotação feita na carteira de trabalho, ela tem sim valor probatório, as informações que estão contidas ali devem ser valorizadas, ainda que não conste no CNIS. Sim. E no que diz respeito ao texto que eu tenho colocado nas sentenças, eu disse outro dia em uma live dessas aí, eu coloco lá na conclusão, deve o ex-empregador declarar em GFIP os respectivos fatos geradores de contribuição previdenciária nos termos do artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212 de 91 e do capítulo 8 do Manual da GFIP. Porque sem o cumprimento dessa obrigação acessória, as verbas deferidas nesta decisão e que constituam um salário de contribuição não migrarão para o sistema informatizado do INSS, ocasionando prejuízo ao demandante nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.212 de 91. Mas o ideal é que não é todo mundo que coloca. O ideal é que se peça isso. Né? Exatamente nesses termos. Se não, sabe o que vai acontecer com o tempo com a contribuição recolhida? Não vai servir para nada, vai ser recolhida sem nenhum tipo de vinculação a nenhum número de trabalhador, a nenhum PIS, a nada. Vai ser um valor despendido sem nenhum proveito. Vai entrar apenas no sistema como uma colaboração feita em nome do princípio da solidariedade social. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez. Sabe? Eu até coloquei, professor, lá no meu canal do Telegram, a cartilha da Receita Federal, esse manual da GFIP. Tá lá no meu canal, eu disponibilizei para quem tiver, mas o professor já até apontou aí certinho, gente, qual é o capítulo do manual, mas tem lá, se vocês quiserem entrar no meu canal, tá lá disponível para vocês. Eu já tenho colocado, algumas pessoas têm pedido, eu tenho colocado lá no canal. É ótimo isso. O Lauro até falou de uma portaria que hoje saiu, né, do Ministério do Trabalho, falando sobre a dispensa por Covid, né, a aplicação. Eu ainda não li, mas vou fazer a leitura, mas, assim, em princípio, portaria não pode mais que norma, que lei, né? Então, enfim, acaba que a gente vai ter apenas o trabalho de referir isso. Mas sempre um acontecimento digno de registro, né? A gente tem que fazer esse registro. Obrigado, Lauro, como sempre, absolutamente ele é presente. Um amigo. Sempre contribuindo. Lauro botou indício, início mesmo, Lauro. Início é vestígio, início de prova material. Início de prova material. Bom, então vocês vão aguardar, em pouco tempo a gente vai escrever um belo artigo falando sobre tudo, assim, bem... Isso, professor, tem bastante coisa boa aí, aguardem que a gente tem mais coisas ainda para contar, que a live tem seu texto aí, e a gente deixou algumas coisinhas aí, mas é bom que aí deixa o pessoal curioso, né, professor? Tem, é só levar em consideração cada um dos benefícios que podem ser impactados, né? Tem impacto para tudo que é lado, desde impacto que está relacionado às aposentadorias todas, a aposentadoria por incapacidade, o próprio auxílio por incapacidade temporária. Tem um monte de impactos que acabam sendo produzidos e vamos tentar tratar sobre todos eles. Estamos até a questão de oportunidade de revisões, né, professor? A questão do artigo 832 também, que veio alterado lá com a lei de 2019, do salário mínimo, enfim, tem bastante coisa bacana aí que a gente vai escrever em nosso artigo. Tem até relacionado à previdência privada, tem muitas variáveis. Pois meus amigos, minhas amigas, a professora Nécia vai ter aí a oportunidade de tecer suas últimas considerações. Chegamos a 1 hora de live, passou rápido.
conversa boa voa, né, professora? Então, Que vamos fazer Obrigada, as nossas viu? considerações. Pode Minhas falar, fale considerações aí, finais, fale mais dos uma seus vez, cursos, de é tudo que você quiser. agradecer. Primeiro eu quero agradecê-lo novamente, né, aqui, agradecer o professor Fabiano, os notáveis que estão aqui presentes, o professor Antônio Berto, todos vocês que estiveram aqui um pouquinho conosco, nos ouvindo. Eu espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho do que eu sei, né? Continue estudando o tema sempre, acho que é estudo diário, né? E com certeza, professor, você sempre está nos presenteando com seus conhecimentos, com seus estudos e, como eu disse, está aqui, ó, fica aqui, é um que eu sempre tenho, né, para utilizar, para consultar. Quem não tem, eu recomendo, viu, gente? E com relação aos cursos, com relação aos cursos, eu estou para lançar um curso junto com o professor Salomão, que ele também foi servidor do INSS, hoje ele é advogado previdenciário. E aí a gente vai lançar, mas provavelmente vai ser em janeiro ainda, tá certo? Mas fica aí o convite, quem quiser, como eu disse, me sigam, eu gosto de escrever sobre esses temas e eu quero agradecer novamente por essa oportunidade. Poxa, somos nós que agradecemos, a comunidade toda, a comunidade jurídica, não somente a comunidade notável, mas o mundo jurídico agradece. Muito obrigado, continue Obrigada, assim, como sempre, estudiosa, dedicada. Todos nós agradecemos e de coração dizemos para você, continue, siga, avante. Obrigado, Exato. viu? Vai ficar gravada Obrigada. a live, gente. E se não respondemos alguma pergunta, pode mandar para os nossos directs que a gente responde. Tá bom? Tá certo. Um abraço. Professor, obrigada. Um abraço. Até Tchau, mais. gente. Tchau. Tchau.